Olá, tudo bem? Meu nome é Davi Calas, você está na Nefac News. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse programa para a gente tratar de temas de atualidades e temas que vão impactar o mundo corporativo. Hoje eu tenho aqui o prazer de estar com Alexandre Garcia, pró-reitor da FECAP e presidente da Academia Paulista de Contabilidade, Gerson Greco, um dos sócios da Presum. Muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, David. Vou começar falando um pouquinho sobre contabilidade e tecnologia, né? Esse é o tema de hoje. Queria perguntar para você, Alexandre, para você, Gerson, o que tem acontecido, o que tem aparecido de mais relevante em termos de inovações, em termos de tecnologia para a contabilidade? Bom, no ambiente do escritório, essa é a nossa realidade diária, né? A tecnologia, a gente está totalmente dependente da tecnologia. Ela chega a cada dia tem uma novidade, e o grande desafio nosso é acompanhar isso, né? Porque eu digo desafio porque isso não é barato, tem uma limitação importante de custo, mas não tem como ficar para trás, né? Hoje em dia, dá para viver sem? Dá, só que você vai puxar o carro, né, com corda, né? Enfim, bom, então, limitação de custo, né? E a dificuldade de acompanhar, tem que estar acompanhando todos os aplicativos, ferramentas que são geradas a cada dia, e você não pode consumir todas, né? Você não aguenta isso. Então, você tem que avaliar sempre, treinar pessoal. Então, você percebe que vai expandindo, né? Quando eu falo em custo, não é o custo da ferramenta, é o custo da ferramenta, mas é o custo do treinamento. Uma pergunta que tem antes: eu preciso realmente disso? Quais são as restrições do meu escritório? Onde é que eu estou? Onde é que está mais fraco? Qual que é a nossa ponta fraca? Vamos trabalhar nisso? Quer dizer, então é um grande desafio em todas as áreas, todas as pontas aí, eu diria, né? Perfeito. Muito bom, Davi, Gerson, eu complementaria aí, eu gosto sempre de dizer que contabilidade é uma tecnologia, né? Desde os primórdios da forma de criação, né, de débitos e créditos, toda a metodologia, o processo que envolve a contabilidade é tecnológico, sim, né? O que acontece é que de picos em picos, de tempos em tempos, às vezes tem uma aceleração nesse processo tecnológico, como nós, né, assistimos vários deles, né, desde criação de RPs, por exemplo, que facilitou muito e encurtou muito o caminho para registro de transações, né, e até os dias de hoje mesmo. Então, acho que o primeiro de tudo é assim, a contabilidade e sempre foi uma tecnologia, tanto é que é uma das mais respeitadas e de enorme credibilidade, né, pelos usuários, pelo mercado financeiro, né, mercado de capitais. Se não existisse a tecnologia que é a contabilidade, não seria o avanço como tem hoje para as economias mundiais, né? Completando, você falou em uma tecnologia desde sempre, né? Não sei lá, vocês devem ter uma matéria lá de história, né? Que tem os sumérios usavam o token que fazia o registro. Aquele token é anterior à escrita. Ou seja, registrava-se a propriedade antes de saber escrever. Isso era tecnologia na época. Quando a gente olha aquilo que eles usavam na época, a gente não acredita. A gente fala assim, poxa, eu não sabia que os antigos tinham essa tecnologia. E já era impressionante, e era na área da contabilidade. Perfeito, bem lembrado. Uma inserção interessante tudo, aí. Né? Bem lembrado. As transformações que foram ocorrendo. Por isso que eu sempre digo, a contabilidade é tecnologia, sim. Perfeito. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui. Recentemente, um dos autores, né, muito famoso, né, na área de finanças, que é o Damodaran, né, de valuation, avaliação de empresas, ele numa entrevista falou que a IA, né, pegando agora a inteligência artificial, vai trazer mais custos, para a maioria das empresas ela vai agregar custo somente, né? Na contabilidade isso vale? Ou, em outras palavras, o quanto que ela consegue trazer eficiência? Não se paga usar tecnologia?
A gente tem visto já alguns exemplos do uso de IA para contabilidade e que é muito benéfico, né? Principalmente quem e precisa, né, utilizar em grandes transações, e até para preparar mesmo, digamos assim, o back-office, né, às vezes de relatórios, etc. Então a gente vê que o uso de IA assim, torna a operação e o trabalho, né, bem eficiente de contabilidade. Agora, como o Gerson disse, né, isso tem um custo. E a gente sabe que no mundo tecnológico, todo início realmente você paga o preço pela inovação, pelo fato de estar começando. Mas ao longo do tempo a tendência é diminuindo esses custos de acesso a essas melhores Uhum. tecnologias, né? E Mas aí, tem ganho de produtividade? sim, É sim, tem ganho de possível medir isso? produtividade, sim, a própria IA a gente observa em Uhum. algumas esferas da minha, por exemplo, educacional, a gente observa, assim, alguns ganhos de tempo, né, de time, e que se estende, obviamente, a alguns serviços de contabilidade, sim, na prestação de Uhum. serviços, né? É bem muito útil, acredito. Olha, IA especificamente, eu uso particularmente, né? Quando Uhum. a gente tem dúvidas, antes a gente se consultava os sites oficiais de uma legislação, por exemplo. Hoje eu pergunto para a IA, Uhum. porque com a IA eu consigo refinar a minha busca, né? Não, mas eu quero, não, mas espera um pouquinho. Ó, eu fiz essa pergunta, mas eu quero ver por esse ângulo aqui. O que está sendo falado nos blogs? Ela vai me respondendo. Então, eu uso particular. Agora, para a ferramenta, eu, eu eu diria que eu não estou usando. Eu não sei, machine learning é considerado IA? Sim, sim, ele facilita. Vou dar um exemplo, Ou é até só o tipo, porque para mim da IA é o Nefac. chat, né? Não, não, vou dar um exemplo bem legal aqui da Nefac, o Prêmio Troféu Transparência. Um dos trabalhos que manualmente demanda tempo é um simples cruzamento, por exemplo, do número da nota explicativa que está nas demonstrações financeiras com a nota explicativa. A IA faz isso. Ou Uhum. seja, você eliminou um tempo de trabalho gigante que muitas vezes para quem faz análise, né, avaliação Uhum. das demonstrações financeiras da empresa ia fazer esses cruzamentos, hoje a IA faz para você, Quer dizer, então é você muito diminui o eficiente. tempo para organizar e cruzar os dados e aumenta o tempo para análise. Perfeito, Davi, é isso Pois daí. é, eu acho É um que paga exemplo. sim, né? Uhum. Ainda mais com esse esclarecimento aqui para mim. Por exemplo, eu falei do machine learning porque a gente usa para leitura de documentos, né? Uhum. Isso. Então isso elimina trabalho braçal. Então só por aí ela já Tá se certo. pagou. E realmente, né? A gente Na tem questão das utilizado notas bastante. explicativas, Tá usa certo. sim. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de tecnologia, IA, a gente pensa que é uma coisa que a molecada está acompanhando mais do que a gente, né? Mas aí a pergunta que eu faço, acho que, e aí aproveitando até, né, que eu tenho um empregador e um educador aqui na minha frente, né? É verdade essa ideia? Ou seja, será que os jovens eles estão usando mais, eles estão mais acostumados, ou não, né? E aí, então eu vou fazer, acho que a primeira pergunta para o Gerson, né? Ou seja, e aí depois, Alexandre, e se não, quais são os desafios em ensinar isso para essas gerações mais novas? Olha, a gente recebe, nosso pessoal é basicamente jovem, Sim. né? É o recém-formado, estamos ali na faixa de 20 até 30 anos, que é o grosso. Temos mais, lógico, né? Uhum. Tem a faixa de 40, 50, etc. Mas o grosso é o pessoal que sai da faculdade, né? E eu percebo, eu sinto que eles têm uma facilidade maior Uhum. do que a gente para absorver as novas tecnologias. Muitos que estão ali trabalhando com a gente já nasceram digitalizados. Então, não tem como competir. Uhum. Né? Agora, eu acho que eles se dão muito bem com as novas ferramentas, mas eu queria saber dele como é que eles vêm como é que eles encontram essa tecnologia na faculdade, né? Porque eu sei que eles se dão bem ali quando chega ali com a mão na massa, quando chega no escritório, fala, olha, tem essa ferramenta aqui. A adaptação é rápida e é tranquila, mas eu queria saber como é que vem Sim. na faculdade. É gigante esse desafio, é exatamente isso que a gente enxerga também, a gente recebe jovens Uhum. e logo nos primeiros dias de aula, as primeiras semanas, primeiro semestre, que a gente observa, eles têm sim a facilidade com tecnologia, mas não no nosso ambiente de negócio, do qual a gente precisa, muitas vezes, por exemplo, um simples Excel,
Sabe? A gente percebe que eles muitos nem abriram Excel, nem conhecem a estrutura de Excel para qual utilidade serve. Então, eu acho que aí falando, né, como educador aqui que o Davi falou, e as instituições de ensino, teria sim que logo de entrada colocar esses alunos diante de ferramentas tecnológicas que são utilizadas e necessárias, né, para o mercado de trabalho contábil. Né? Eles usam muito bem redes sociais, né? Navegam bem, têm facilidade realmente bem melhores que a gente, muitas vezes, para entender, né, um aplicativo, seja o que for, mas em ambiente de negócios, eles não têm esse conhecimento, né? Não utilizam. Então, aí acho que realmente as instituições de ensino precisam prover esse conhecimento, né? E aí é o que a gente tem procurado fazer, sim. E como é que pelo menos eu acho que é mais ou menos o que você ia perguntar, porque é mais ou menos o que a gente fazia no papel, né? O professor falava o razonete, isso aqui é um débito-crédito, o exercício deles, isso acontecendo dentro de um sistema. Porque, bem ou mal, você já está conhecendo um sistema. Eu sei de escolas que fazem isso, eu não sei se isso é uma coisa básica da grade, mas eu tenho a impressão que isso é muito bom, né? Porque o cara chega lá e já sabe, é lógico que a chance de ele usar no escritório que ele vai trabalhar aquele aplicativo, aquele programa lá, aquele sistema, é baixa. Mas assim, pelo menos tem a noção de como é que funcionam as coisas, né? É bem legal isso, assim, hoje falando nos números, né, especificamente somente na área de formação para contabilidade, hoje pelo censo do MEC, agora finalzinho do ano passado, 23, são 324 mil alunos matriculados, em torno de 1.500 instituições de ensino, somente para curso de graduação em contabilidade. Então, o que aconteceu também do último ano para cá, o Conselho Federal de Contabilidade enviou uma proposta junto para o MEC de atualização das chamadas grades, né? A gente chama de matriz curricular, e da qual, seguindo até como modelo e referência internacional, por exemplo, da IFEC, né, que é o Organismo Internacional de Contabilidade, a tecnologia foi incorporada nessas novas diretrizes que foram aprovadas o ano passado, em abril do ano passado, e tem 2 anos para instituições colocar em operação. E uma delas é isso, é tecnologia, digamos assim, na veia, né? Se possível, desde o início dos primeiros semestres. Inclusive, um assunto que é muito polêmico, muitas vezes, nas instituições de ensino, sobre estágio, né? Então, o que está colocado nessas novas diretrizes? As instituições têm que ofertar, obrigatoriamente, um laboratório para os alunos poderem, sim, experimentar e utilizarem ferramentas que serão úteis para fins do exercício da profissão. Perfeito. E além do mínimo, o que mais a FECAP está fazendo nesse sentido? Né? Que outras ações aí para promover esse uso de tecnologia? A gente está desde o início, né? O aluno que entra no primeiro semestre do curso, ele nem vê contabilidade, né? Ele começa a ter ali realmente acesso às tecnologias, que é o que ele já vem, só que transformando isso para alguma coisa que vai ser útil para ele e para onde ele for trabalhar, inclusive de linguagem de programação. Então, assim, todos os anos, 4 anos, esse aluno vai ser exposto a ferramentas de tecnologia. Então, até Python, por exemplo, logo no primeiro ano. Porque no meu tempo a gente aprendia a linguagem de programação. Isso. E era uma pergunta, será que eles aprendem até hoje? Sim, sim. A gente já incorporou já nos currículos e isso está nas novas diretrizes curriculares, né? O uso de tecnologia, né, como uma competência para eles colocarem em prática. Muito bem. Esses meninos vão fazer estrago aí no mercado de trabalho. Né? Quando eu entrei na faculdade, eu fui me matricular junto com um amigo meu que entrou na Politécnica. Eu entrei na FE e ele entrou na Politécnica. Eu fui com ele fazer a matrícula e depois ele veio comigo. Quando a gente entrou na porta da faculdade, tinha uma plaquinha assim, ó, curso de VisiCalc. Eu não tinha a menor ideia do que era. Ele falou assim, ó, faça isso aí. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não é uma coisa de computador, essas coisas? Faça isso. A mãe, é o avô do Excel. Né? É isso. Olha, eu preciso dizer que eu tenho um certificado lá em casa de um curso de Excel 1.0 que eu fiz. Né? Você é novinho. Eu sou mais novo. VisiCalc eu não peguei. Nem vi. Isso aí. Muito bem, gente. Maravilhoso aí o nosso bate-papo. Muito obrigado.
né? Ótimo. A gente está chegando ao fim, então, desse ANEFAC News. Queria agradecer mais uma vez Alexandre Garcia, Gerson Greco. Foi um prazer, nem vi o tempo passar. E convidar vocês, né, a assistir esse e também outros episódios aí do nosso podcast. Um grande abraço e até breve.